A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, um muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Meu amado e querido irmão, eu quero agradecer a você que está aí nos acompanhando, está participando destas orações, dessa leitura da Bíblia. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Aprendemos um com os outros e todos nós aprendemos com a palavra. Amém? É, a Bíblia nos ensina que muita oração, muito poder, pouca oração e pouco poder, né? Para você, meu amado irmão, que quer ter uma vida de vitórias, é necessário sim, querido, que você esteja fazendo a leitura da Bíblia, querido, porque ela é lâmpada para os nossos pés, né? Ela ilumina os nossos caminhos, ela nos mostra a direção certa a ser seguida. Sem a Bíblia, sem as Escrituras, somos como cegos, meus amados irmãos, não enxergamos nada. Amém? Olha só, meu amado, nós estamos aí na leitura do livro de Números e há muitas críticas a respeito do livro de Números, porque muitos não gostam, porque fala de alguns assuntos muito polêmicos, aonde pessoas, né, o povo de Deus, o exército de Deus, toma cidades, mata pessoas, e aí tem toda uma história por trás, né? Mas é importante que venhamos ler, porque se Deus inspirou os homens a escrever o livro de Números, está aqui, é para nós lermos. E aí vai ter todo um desenrolar da história para que possamos entender, né? Porque tais coisas aconteceram desse jeito. Estamos aí quase chegando ao fim do livro de Números. Hoje nós vamos ler o capítulo 33, que vai falar dos acampamentos que o povo teve desde o Egito. Vamos lá, capítulo 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíam da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés, do 15º dia, no primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido. Entre eles também, contra os deuses, executou o juízo, o Senhor. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo mar, pelo meio do mar, ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se de Dofcar. Partiram de Dofcar e acamparam-se em Alus.
Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quealata. Partiram de Quealata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Teate. Partiram de Teate e acamparam-se a Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona, acamparam-se em Mazerote. Partiram de Mazerote e acamparam-se em Bene Jaaca. Partiram de Bene Jaaca e acamparam-se em Or Agidgad. Partiram de Or Agidgad e acamparam-se em Jotibá. Partiram de Jotibata e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Sim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. No quinto mês, no ano 40 da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arad, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram de Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Abote. Partiram de Obote e acamparam-se em Lier Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ijer Abarim e acamparam em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam-se em Almon-Diblatain. Partiram de Almon-Diblatain e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, depois desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figuras, e também todas as suas imagens fundidas,
e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-lo dei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitareis. E será que farei a vós outros, como pensei fazer-lhes a eles. Amém, meus amados irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Você pode até, algum de vós pode estar perguntando, né? Por que, né? Deus escreve tamanha leitura, descrevendo essa caminhada do povo de Deus até chegar a Canaã. Sendo que em Canaã eles teriam que se apossar, ou seja, teriam que pelejar para que eles pudessem tomar posse da terra que Deus deu para eles. Se lá já habitavam pessoas. Mas se vocês observarem ali, habitavam pessoas que adoravam outros deuses, ídolos, e ali, na maioria das vezes, se você for ver a história das pessoas que eram pagãs, pessoas que adoravam outros deuses na época, sempre havia sacrifícios humanos, sempre havia orgias, sempre havia ritos terríveis, meus amados irmãos. E Deus deu a terra por herança, né, ao povo de Israel, a terra de Canaã. Só que, se você observar, eles têm que tomar posse dessa terra e cumprir com aquilo que o Senhor ordenou, né? Desapossar aquele povo, retirar aquele povo dali e não deixar ninguém. Veja bem, meu amado irmão, às vezes a gente entende as coisas de uma forma muito errada. Quando alguém nos fala, Deus quer abençoar você com um bem, né? Deus quer abençoar você com uma casa, com um apartamento, com um carro. Deus quer abençoar você com um casamento, com um trabalho, né? Isso não significa, meu amado irmão, que eu tenho que ficar dentro da minha casa parado, de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam sem que eu faça a minha parte, né? O que Deus está dizendo que deu por herança é que se Deus está fazendo a promessa, Ele vai cumprir e a vitória vai ser certa. Só que eu preciso guerrear, eu preciso pelejar, muitas das vezes para alcançar a minha vitória. Você, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? Se Deus prometeu para você um banquete dentro da sua casa, meu amado irmão, você vai ter que preparar esse banquete. Deus nos deu o mar, nos deu os peixes. E é uma coisa que é necessária para que eu possa me alimentar desse peixe. Ou eu tenho que ir ao mar pescá-lo, ou eu tenho que ir comprá-lo na peixaria, né? Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Deus dá a semente para mim e para você. Quando você volta lá no Gênesis, ele diz que, né, que as plantas dessem semente segundo a sua espécie. Mas de lá para cá, o povo teve que lavrar a terra, teve que semear para produzir. Então, meu amado irmão, muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus prometeu e não cumpriu. Deus usou a boca do profeta
que prometeu que este ano eu teria uma casa nova, esse ano eu seria empregado, que a bênção ia acontecer na minha vida e não aconteceu. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que muitas das vezes não aconteceu porque você não fez a sua parte. Desculpa eu falar porque a palavra é que nos ensina desta forma. É necessário que venhamos fazer a nossa parte. A terra é criação de Deus. Então a terra pertence a Deus. E Ele a dá para quem Ele quer. E Ele ofereceu, Ele deu essa terra por herança ao povo de Israel. Só que o povo de Israel tinha que tomar posse porque aquela terra tinha sido habitada por outras pessoas. Você está entendendo, meu amado irmão? Você gira a jornada gigantesca que nós lemos ali de vários acampamentos que eles tiveram até chegar àquela terra. Ou seja, não foi fácil, foi uma longa caminhada. Muitas das vezes, né, a caminhada se tornou longa por causa da desobediência das pessoas que ali estavam. A terra já pertencia a eles, né, que foi dada para Abraão. Depois que eles foram para o Egito, escravizados no Egito, se envolveram, pararam lá no Egito e foram escravizados, é que outros povos tomaram essas terras. A terra já pertencia a eles, a promessa era deles. Só que foi necessário, meus amados, eles tomar posse, pegar a terra de volta. Você está entendendo, meu amado irmão? Então, temos sim que fazer a nossa parte. Se Deus te prometeu uma bênção material, você vai levantar de manhã, vai dobrar os seus joelhos e vai pedir: Senhor, me dê forças, Senhor, me dê sabedoria para trabalhar, me dê sabedoria para adquirir, Senhor. E tenho certeza que você vai alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida, né? E assim que funciona, meu amado irmão. Não existe mágica, existe atitude da nossa parte para que a promessa de Deus venha se cumprir sobre a nossa vida. É necessário trabalhar. A palavra diz que do suor do nosso rosto nós comeríamos o nosso pão. Então, vá, lute. Fale com isso. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas é necessário que eu e você venhamos fazer a nossa parte. Amém? Há muito mais a ser falado sobre esse assunto, mas eu tenho que parar por aqui porque o vídeo já está ficando grande demais, tá? Mas eu acho que foi transmitido aquilo que Deus queria, amém? Agora nós vamos orar em nome de Jesus.